Oi, gente, tudo bem? Vamos aguardar aí dar 18 horas, enquanto isso a gente vai esperando um pouquinho aí para dar tempo do pessoal entrar. Boa tarde, Ernesto. Boa tarde, Alberto. Oi, gente, estamos aguardando aí o pessoal entrar. Às 18 horas a gente começa, tá bom? Oi, Marísia, tudo bem? Deu tudo certo então, né? Como é que tá o áudio aí? Tá bom? Vocês estão ouvindo bem? Beleza. Valeu, Walter. Tranquilo.
Vou colocar esse microfone aqui de lapela do fone, porque eu acho que ele filtra melhor o som ambiente. Como é que tá aí o som para vocês? Melhorou? Não é uma questão de melhorar, é porque eu acho que ele, qualquer ruído externo, ele filtra melhor. Todo mundo me ouvindo bem aí? Dá um joinha aí pra mim. Então tranquilo, então o microfone tá funcionando. 3 minutos, vamos começar. Bom, gente, vamos começar. 18 horas em ponto. Boa noite a todos. É um prazer e uma honra estar no GCAL mais uma vez. O GCAL que já considero como minha segunda casa. Quando perguntam assim, qual o seu centro espírita? Eu falo assim, qual? De Itaipuaçu é o GCAL. Aqui do Rio capital, bairro de Irajá, é humildade e amor. E diante desse problema aí que nós estamos vivendo, né? Eu também não vou, vocês terem ideia, humildade e amor aqui, de carro aqui é 10 minutos da minha casa, até menos. Se o trânsito estiver bom, é até menos. Eu não vou lá há 4 meses, que eu não vou no centro. Até porque eu tô com uma criaturinha aqui de 4 meses aqui em casa, e aí eu fico com receio. Tenho a minha mãe, que já é idosa e tem problemas aí pré-existentes com bronquite, aí já não vou lá há algum tempo, né? Bom, mas se por acaso alguém aí não me conhece ainda, meu nome é Marcos Jordão. Fui convidado aí pelo pessoal do GCAL, através da Marise, para batermos um papo hoje. Um papo interessante, um papo que aparentemente é uma frase despojada, descontraída, né? O tema é a vida na moral. Só que essa vida na moral é uma vida bem complexa e bem difícil de ser vivido, sobretudo do ponto de vista do entendimento.
E o Espiritismo vem aí nos dar essa ajuda para compreendermos melhor essa vida. Então vamos, como é de praxe, para nós acalmarmos a alma, vamos ler uma página, fazer uma prece, já elevando o pensamento aos nossos amigos espirituais, nossos amores que estão do lado de lá, e sempre na certeza da presença de Jesus, que prometeu que quando um ou mais reunidos em seu nome estivesse, ele também cá estaria. Então, na certeza da presença de Jesus entre nós. Vamos ler uma página do Emmanuel, psicografada pelo Chico, da obra Palavras de Vida Eterna, do item 7, Melhorar para Progredir. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Jesus, isso está em Mateus 25:15. E aí comenta o Emmanuel: melhorar para progredir, eis a senha da evolução. Passa o rio dos dons divinos e todos os continentes da vida. Contudo, cada ser lhe recorre às águas, segundo o recipiente de que se faz portador. Não ouvides que os talentos de Deus são iguais para todos, competindo a nós outros a solução do problema alusivo à capacidade de recebê-los. Não te percas desse modo na lamentação indébita. Uma hora anulada na queixa é vasto patrimônio perdido no preparo da justa habilitação para a meta a alcançar. Muitos suspiram por tarefas de amor, confiando-se à aversão e à discórdia, enquanto que muitos outros sonham servir à luz, sustentando-se nas trevas da ociosidade e da ignorância. A alegria e o fulgor dos cimos jazem abertos a todos aqueles que se disponham à jornada da ascensão. Se te afeiçoas, assim, aos ideais do aprimoramento e progresso, não te afastes do trabalho que renova, do estudo que aperfeiçoa, do perdão que ilumina, do sacrifício que enobrece e da bondade que santifica. Lembra-te que o Senhor nos concede tudo aquilo de que necessitamos para comungar-lhe a glória divina. Entretanto, não te esqueça de que as dádivas do Criador se fixam nos seres da criação conforme a capacidade de cada um. Então tá aí uma página onde o Emmanuel chama a atenção para a nossa necessidade de nos aprimorar, melhorar as nossas capacidades e as nossas aptidões intrínsecas para poder sorver melhor dessa água que o Cristo tem para nos oferecer. Diante disso, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, elevar o nosso pensamento ao nosso Pai de infinita misericórdia, procurar equilibrar esse pensamento para proporcionar a companhia de amigos queridos, amigos do mundo invisível, amigos do mundo visível, que possamos estar aqui unidos em torno de um ideal de transformar o mundo em um mundo melhor. Que possamos entender que as dificuldades são oportunidades para observar as nossas fraquezas, para observar onde temos que nos fortalecer, a fim de que, quando novas dificuldades aparecerem, possamos estar melhor preparados. E na certeza de que onde vamos beber desse conhecimento será no Evangelho do Cristo, orientados e conduzidos pelo conhecimento trazido por Allan Kardec, é que estamos aqui, para buscar conhecer, entender, mas acima de tudo, trazer esse conhecimento para dentro de cada um de nós e aplicar ele em nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, então vamos bater um papo aí. O tema, como eu já havia dito, é a vida na moral. Então, as duas palavras-chave aqui é vida e moral. Vida. As duas não são palavras fáceis de conceituar.
e de definir, porque existem muitas definições, muitos conceitos, tanto de vida quanto de moral. Então, sem perder tempo, nós vamos entender aqui o que nós queremos dizer como uma vida na moral, vida no sentido estruturado nos princípios da doutrina espírita. O que é a vida para nós espíritas? A vida é esse período de encarnados. A vida é essa oportunidade que Deus, quando resolveu criar as criaturas, resolveu nos brindar, nos proporcionar a oportunidade do aprendizado. E esse aprendizado nos traz o mérito de sermos o que somos através dos nossos próprios esforços. Quero dizer, por que Deus não nos fez perfeitos? Costumo dizer que se Deus tivesse feito a nós perfeitos, Ele nada mais teria feito do que a Ele mesmo, porque Deus é perfeito. Então o fato dele não ter nos construído já perfeitos, anjos, querubins, como algumas doutrinas asseveram que alguns seres, não são todos, já são eleitos por Deus, e aí onde estaria o mérito? Eu diria que a própria criação, e usando esse método de nos criar simples e ignorantes, e nos proporcionar a vida, e a vida aqui, a vida encarnada, ou seja, proporcionar a cada um de nós a oportunidade de encarnar para aprender, para desenvolver-nos, já é um ato de amor de Deus. Então, Ele permite a nós sermos nós mesmos. Porque aí, repito, se Ele tivesse nos criado perfeitos, Ele teria criado nada mais, nada menos do que uma extensão de si próprio. E aí não haveria mérito, porque Deus teria feito todo o trabalho. Então, a paciência de Deus conosco, já demonstra o seu imenso amor. Então ele nos proporciona essa oportunidade de viver, e aí eu estou falando aqui exatamente de vida encarnada. Nós poderíamos falar na vida como dentro de um conceito, de um espectro mais geral, mais amplo, que é a vida imortal, que é a vida do espírito. Isso, na verdade, é a verdadeira vida, a vida do espírito imortal. Mas eu estou me referindo aqui exatamente a essa nossa vida aqui, encarnados para aprender. A vida maior, se nós pararmos para pensar bem, um dia nós vamos chegar à conclusão de que ninguém morreu, ninguém viveu. Porque nós podemos morrer ou podemos viver, mas ninguém sai da vida. A vida prossegue triunfante e nada consegue morrer. Foi isso que Jesus provou, demonstrou para nós na manhã do terceiro dia, depois da sua crucificação, diante do sepulcro vazio. Ele provou, demonstrou que ninguém morre. Que a retirada do espírito do corpo é apenas o cumprimento de uma etapa que fica para trás, para logo em seguida começarmos uma nova etapa de aprendizado. Então, isso é a vida. A oportunidade de ingressar na matéria para aprender, para desenvolver aptidões intrínsecas e também, dentro de um conceito de expiação, para reparar danos que nós causamos ou ter nova oportunidade de fazer coisas que deveríamos ter feito e não fizemos. Então, isso é o que nós vamos entender como vida. Então, notem bem, dentro desse conceito, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de uma vida onde é a vida reencarnada, de uma pessoa que está reencarnando. Reencarnando por quê? Porque ele é um espírito imortal. Mas, por ser um espírito imortal e ter sido criado simples e ignorante, ele precisa progredir, evoluir. E, portanto, também um ser encarnado, espírito imortal, que está em permanente evolução. Essa é a vida. E aí a vida na moral. Então vamos entender a moral. O que nós podemos entender sobre moral, que também é um conceito aí e que se confunde bastante. Muito bem. Para a gente entender um pouquinho a moral, a nossa moral e a moral da nossa sociedade ocidental, porque nós ocidentais, até aqueles que dizem que não tem religião nenhuma, que são ateus,
que são agnósticos e por aí vai, se nós falarmos aqui no Ocidente, pelo menos, né, na banda de cá do planeta, em ética e moral, a moral e a ética que nós vamos falar é a ética e a moral cristã. Todos nós somos cristãos dentro de um aspecto filosófico, porque a nossa sociedade ela é baseada na moral e na ética cristã, que nem sempre foi assim. Como é que era antes de Jesus? Daí alguns historiadores irão dizer que Jesus foi tão grandioso para a história da humanidade que ele dividiu a história em dois, antes e depois. E essa questão de antes e depois é dentro de um aspecto conceitual para os historiadores. Notem bem, antes de Jesus, como é que nós víamos essa questão de moral? O que era moral? O que era ser uma pessoa de moral? Uma pessoa respeitável. Uma pessoa de moral eram pessoas que nasciam com determinadas virtudes, eles chamavam isso de virtudes também, que já nasciam com alguns dons específicos. Eram pessoas que tinham talentos naturais. Aquela época, o mundo era visto, e isso é um pensamento grego, né? A Grécia foi muito influenciada depois de Alexandre o Grande, conquistou o mundo conhecido, então o pensamento grego vai influenciar muito essa questão, e Jesus nasce dentro desse pensamento. Um pensamento grego que acredita que o quê? Que acredita que o cosmos é finito. Então nós vivíamos no cosmos, o cosmos ele é finito, o cosmos ele tem um equilíbrio. Para os gregos, Zeus era o deus dos deuses, era ele quem cuidava desse equilíbrio. Então, cada um de nós tinha uma função dentro dessa necessidade de manter o equilíbrio cósmico. Esse era o pensamento. Então nós nascíamos com um talento natural e cabia a nós usar esse talento para manter o equilíbrio. Então, você nascia com um talento para escrever, ia ser escriba. Então você tinha esse talento, essa virtude, era o aspecto moral, isso era moral. Você era uma pessoa que tinha moral, era uma pessoa de moral, porque você nasceu com aquele talento. Você nasceu como escultor, você nasceu artista, e cabia a você colocar a favor do cosmos esse seu talento natural. Então vejam só, era uma sociedade que obedecia à natureza, que observava a natureza. Quando você tinha um talento e não usava ele a favor da sociedade, a favor de manter o equilíbrio natural, você era uma pessoa sem moral. Então eu nasci com um talento para fotografia. Não tinha fotografia naquela época, tá? É um exemplo. Então, mas eu não quero tirar fotografia. Eu quero ir lá para a África ajudar as criancinhas pobres da Zâmbia. Não pode. Se você for lá para a África ajudar as criancinhas, você é uma pessoa execrável para a sociedade, porque você nasceu para tirar foto, para fotografia. E se você não usa o seu talento em favor do equilíbrio, você não é uma pessoa de moral. Notem que esse era um pensamento muito discriminatório. Era uma sociedade aristocrática. Por quê? Pelo simples fato de que nem todos nós temos talentos. Aliás, o pai desse pensamento, que era Aristóteles, ele mesmo dizia que era muito difícil você não só identificar um talento, como colocar em prática o talento. Quantos de nós têm hobbies que fazem e coisas que fazem em paralelo e que não tiveram a oportunidade de desenvolver porque tiveram que trabalhar para sustentar a família, ou porque casaram cedo e tiveram filhos e aí teve que sustentar o filho e aí não pôde estudar, não pôde desenvolver aquele talento, e o próprio Aristóteles na época fala disso. Então vejam só, você tinha que não só identificar o seu talento, como você tinha que desenvolver o seu talento. Então não adiantava nada você nascer arroz e nascer no deserto. E nem adiantava nada você ser cactus e nascer no pântano. Você tinha que identificar o seu talento e ter condições de desenvolver o talento. Isso não era uma coisa fácil, como não é
até hoje. Você pode ter muito talento para a música e pode nunca ter tido oportunidade de comprar um instrumento musical. Então isso era uma dificuldade, mas o mundo era assim. E aqueles que não identificavam talento nenhum, que não tinham talentos naturais, eles iam trabalhar para que o trabalho deles sustentassem aqueles que tinham talentos naturais. Porque quem tinha talentos naturais, quem tinha moral, não trabalhava. Trabalho era coisa de quem não tinha moral. Quem não tinha moral, trabalhava para sustentar quem tinha moral. Veja como o pensamento era aristocrático. Como ele fazia a sociedade ter camadas, ter castas. Então você pensa aí, Neymar. Neymar, ele nasceu para jogar bola. Mas ele, no mundo grego, Neymar não trabalha, ele exercita-se. Ele exercita o seu talento natural de jogador de futebol para ajudar o equilíbrio cósmico. Então, isso parece estranho, não parece? Isso é esquisito para nós, porque o pensamento nosso é o contrário. Mas antes de Jesus, antes do Cristo, era assim. Então, notem bem, trabalho não era uma coisa considerada como uma coisa boa, era uma coisa... o trabalho denegria. Essa história do trabalho engrandece o homem, isso é coisa de sociedade ocidental cristã. O grego não consegue entender como é que o trabalho... Eu estou falando do grego arcaico, tá, gente? O grego antigo, antes de Cristo. Então, o grego não consegue entender como é que o trabalho enobrece o homem, porque quem trabalha não tem nobreza. Porque se tivesse nobreza, não trabalhava, exercitava a sua nobreza. Entende? Então, não trabalhava. E notem bem, nessa sociedade não havia liberdade, você não tinha liberdade para escolher e nem tinha igualdade. Porque, vejam só, se um nascia com talentos para a administração pública, normalmente eram os que nasciam em famílias ricas, e a administração pública, aquele que não tinha talento nenhum nascia com talento para quê? Para o trabalho, para ser escravo. Então vejam só que não há igualdade nessa sociedade. Porque você já nasce com determinada função. Não foi você que escolheu. E nem você tinha liberdade de escolher. Porque se você tivesse a liberdade de escolher, você estaria furando com a organização social. Porque você não tem que escolher nada. Você tem que cumprir o papel que a natureza lhe designou. E aí vem Jesus. Com Jesus, vejam só como é que a questão da moral vai mudar. Porque Jesus vai dizer que nós somos filhos de Deus. Se Jesus fala que nós somos filhos de Deus, nós temos a mesma origem, portanto nós somos irmãos. Então Jesus já traz uma igualdade para todos nós. E ao contrário do pensamento anterior, e notem bem por que o pensamento de Jesus era tão profundamente subversivo para aquela sociedade. Não foi à toa que ele foi para a cruz. Então Jesus vai dizer que somos irmãos. Então dizer que somos irmãos já nos traz uma igualdade. Entendeu? Como assim somos iguais? Não, um nasceu nobre e o outro nasceu escravo. Mas todos são filhos de Deus. Tá, mas espera aí, então por que um nasceu nobre? Existe a desigualdade? Existe. Mas originalmente somos iguais. Mas e aí? Como é que faz? Aí Jesus vai dizer que o trabalho, através do trabalho, através da busca da melhoria das nossas aptidões intrínsecas, através do trabalho pessoal, do trabalho individual e do trabalho coletivo, nós vamos conseguir alçar o desenvolvimento. Portanto, o trabalho vai nos trazer o quê? Engrandecimento. Então a gente não precisa ficar ali limitados àquela situação que eu nasci. Então vejam só, no pensamento de Jesus nós somos iguais, no pensamento de Jesus nós temos liberdade para escolher o que nós queremos ser. E no pensamento de Jesus o trabalho vai ser a principal ferramenta de engrandecimento do homem. Então o que traz esse pensamento? Traz o seguinte: enquanto a moral lá no pensamento antigo, antes de Cristo, era uma moral aristocrática, você seguia a sua natureza, você tinha que buscar a sua natureza, identificar a sua natureza, treinar a sua natureza e aplicar a natureza. Em Jesus não.
Em Jesus, a moral é justamente a liberdade que você tem de escolher o que você quer ser. Então vejam só, eu já vou trazer aqui a primeira característica para a gente entender uma vida na moral dentro dos parâmetros espíritas cristãos. Então a moral, ela já nos traz a capacidade que o ser humano tem de escolher, de deliberar, de decidir a vida que vai levar. Ele escolhe. Então com Jesus você é igual, nós todos somos iguais e temos liberdade de fazer, e é através do trabalho que nós vamos nos desenvolver. Então, a moral para Jesus, ela está diretamente ligada à escolha. Daí, já vamos começar a desmistificar aquela história de que moral é lei. Moral são normas. Então eu tenho que seguir. Não é. Sabe por quê? Quando eu me prendo, quando eu entendo que a moral é seguir alguma conduta imposta de fora, imposta por um terceiro, eu estou tirando a principal característica da visão de moral moderna, cristã, que é justamente a minha capacidade de escolher. E notem bem, é a minha capacidade de escolher a melhor vida que eu quero viver, é a minha capacidade de escolher, de tomar a melhor decisão para a minha vida, quando eu tenho liberdade para fazer. Então, se eu tomo alguma decisão porque eu estou sendo pressionado por algum tipo de norma, por algum tipo de ameaça, isso não é moral. Isso pode ser, inclusive, medo. Então, vamos dar um exemplo. Se eu venho dirigindo numa rodovia e essa rodovia tem um radar de velocidade, e eu venho em alta velocidade acima do radar, e eu diminuo a velocidade porque tem um radar, isso não é moral. Isso não é moral. Isso é a lei. Isso é o direito. Eu só diminuí porque tem um radar, mas por mim, eu não diminuiria. A moral é quando eu venho numa estrada e mesmo sem os radares de velocidade, eu respeito o limite. Se eu quisesse andar acima do limite de velocidade, eu andaria e nada iria me acontecer. Ninguém está vendo. Eu faço se quiser. Então eu estou em determinado ambiente. Vamos dizer que eu estou numa loja de conveniência que funciona 24 horas, altas horas da madrugada, estou vindo da balada. Vocês sabem quando sai da balada, você sai com fome. Normalmente o cara gasta todo o dinheiro na balada e está sem dinheiro. Aí ele entra na loja de conveniência e só tem dinheiro para comprar uma água mineral antes de ir para casa. Aí ele vê uma lata de goiabada. Ele lembra que aquela lata de goiabada cairia muito bem com um pedaço de queijo que ele tem em casa. Só que ele não tem dinheiro para comprar a lata de goiabada. Ele observa que o menino lá que fica no caixa está sonolento, está dormindo, não tem ninguém olhando. Se ele quiser, ele coloca a lata de goiabada dentro da mochila, que ele está com a mochila, vai lá no caixa, paga uma água mineral para disfarçar e sai e leva a goiabada. Não vai ter problema nenhum, ninguém vai ver. Levo ou não levo, não tem problema. Se você levar, ninguém vai ver. Você escolhe. Isso é moral. Isso é moral. Por quê? Porque você tem liberdade de escolha para tomar uma decisão pensando naquilo que é melhor para a sua vida. Isso é moral. Agora, se eu olho para o lado, tem uma câmera escrita assim, sorria, você está sendo filmado, agora eu já não levo porque tem uma câmera. Então isso não é moral. Isso não é moral. Então notem, primeira característica da moral, para nós buscarmos uma vida na moral. A moral é aquilo que eu decido com liberdade, é aquilo que eu delibero, é aquilo que eu escolho. Muito bem, aí vem um questionamento interessante, porque aí nós poderíamos pensar o seguinte, e o amor? Porque quando eu estou pensando uma vida na moral, eu também estou pensando numa vida boa, eu estou pensando numa vida feliz. Uma vida feliz não é uma vida com amor? E aí como é que fica a moral em relação ao amor? São a mesma coisa? Pois bem, não são. Não é. Filosoficamente, e a gente já vai chegar no pensamento de Kardec, o próprio Kardec mostra que não é.
Não é. Por quê? Porque o amor é sentimento. O amor é algo que você faz sem pensar. Você faz por amor. Quando você toma uma decisão porque você ama, você não pensa, você não raciocina. Você começa a namorar, está namorando há pouco tempo, né? E eu vou dar o exemplo de uma coisa bem do dia a dia, né? O amor, a paixão entre homem e mulher, entre parceiros, né? E aí, naquele início do namoro, você ama de maneira... tô olhando o tempo aqui. Você ama de maneira, assim, se aparecer alguma oportunidade de dar aquela pulada de cerca, né, você não vai, porque você ama. Quando você ama, mesmo que apareça a oportunidade de trair, você não trai. Por quê? Porque você não tem vontade. E não tem vontade por quê? Porque você ama. Você ama. No amor, você quer ser exclusivo do outro voluntariamente. E veja bem, você não pensa por quê. Simplesmente não te dá vontade. Você fica com a pessoa, você é exclusivo da pessoa por amor. Agora passam 10, 15, 20 anos. Aí quem já tem um relacionamento longo assim, não precisa nem ser tão longo, né? Tem gente que não consegue nem chegar a tanto. Mas, enfim, deixando as questões pessoais de lado, vamos dizer que apareça agora, 15 anos depois, aparece uma oportunidade de uma pessoa lá do seu trabalho e você já não vê mais tanto sentido naquela exclusividade. Aliás, você já está achando que seria interessante, de repente, experimentar alguma coisa diferente. Mas note bem, você recebe o convite, vamos dizer que a menina ou o rapaz no seu trabalho chama para jantar, né, nem para o almoço, para jantar, e mesmo assim você não vai. Você não trai o seu parceiro ou a sua parceira. Só que note bem, por que você não traiu? Porque você está há 15 anos com aquela pessoa é a pessoa que passou por tantas dificuldades junto com você, vocês estiveram juntos em tantos momentos bons, em tantos momentos ruins, então você não gostaria de deixar a pessoa triste, então você não vai. Mas note bem, agora não é mais no amor, agora é na moral. O que eu estou querendo dizer? Que antes, lá no início do namoro, você nem pensava. No amor não tem opção B, C, D, E, etc. No amor só tem opção A. Você faz porque você ama. Ponto. Na moral, você pensa antes de fazer. Para tomar a melhor decisão. Lembra que na moral você toma a melhor decisão para a sua vida? Então, na moral, você pensa antes de fazer. Então, ela é uma pessoa que esteve sempre ao meu lado, mesmo nas dificuldades. Os bons momentos juntos serviram para estreitar o... Então, veja que você está pensando. E aí isso não é mais amor, isso é fidelidade. Fidelidade é uma escolha moral. Então, em relação ao amor, como é que fica a moral? Fica muito bem. Porque muito embora moral e amor não sejam a mesma coisa, o amor é a referência para a moral. Porque quando eu estou na dúvida do que fazer, a recomendação é que faça como se amasse. Isso é uma recomendação genuinamente cristã. Não comecei falando que a nossa sociedade é uma sociedade cristã, quer queira ou não, mesmo que o cara diga que não é religioso, que não acredita em Jesus, que Jesus é uma fraude, esse blá 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 que a gente escuta por aí. Então, quer queiramos ou não, a nossa sociedade ela é cristã. Então, se você não sabe o que fazer, faça como se amasse. Então, entre o amor, se eu não amo mais, o que devo fazer? Entre o amor e a canalice, e o canalha é justamente aquele que não leva em consideração o outro na hora de tomar decisão sobre a vida, então entre o amor e a canalice existe a moral. Então notem bem, quando você não ama, se eu não amo, eu tenho a moral.
para tomar a melhor decisão. E o que é moral? Moral é pensamento, moral é escolha. Escolha, pensar para decidir. Se eu não decidir pelo amor, eu decido pelo pensamento. Se não dá para decidir pelo pensamento, tem a lei. Aí tem a lei que vai te infringir, vai te imputar uma pena caso você não obedeça. Então, uma sociedade com muitas leis, que necessita de muito ordenamento jurídico, é uma sociedade que a moral não está funcionando. Porque o dia que nós tivermos a moral do Cristo, nós não precisaremos tanto observar as leis, porque já faremos pelo outro como se o amássemos. E um dia iremos todos nos amar naturalmente. Então, esse é o primeiro item interessante. Porém, notem bem, e aí vamos colocar um pouco de Kardec, né? Porque a gente falou o quê? A gente falou do pensamento grego arcaico, né? E falamos do pensamento cristão. E Kardec vem como uma proposta de trazer novos instrumentos para avaliarmos o pensamento social, para melhorarmos o nosso entendimento e também tomarmos as melhores decisões. Portanto, o Espiritismo em si é uma doutrina moral. Uma doutrina moral em que sentido? Porque ela nos traz normas de como melhor agir? Não, porque ela nos traz informações que vão nos munir de conhecimento para tomarmos as melhores decisões. E aí notem bem, na nossa sociedade, Kardec vai escutar dos espíritos, porque ele pergunta por que no planeta Terra, na humanidade, parece que o mal é tão mais numeroso do que o bem. Parece não, né? O mal é tão mais numeroso do que o bem. E aí os espíritos dizem que é porque o mal é audacioso e o bem é tímido. Então notem bem, o bem, ele, na verdade, o que eles estão dizendo é que o bem é omisso. O bem se omite. O bem prefere não ter trabalho. Veja bem, a pessoa é até boa. Ela tem até um bom pensamento. Ela tem boas intenções. Se tivesse com ela até faria o melhor. Só que como não é com ela, para você se movimentar, para você tomar uma atitude contrária, você vai se expor, você vai ser criticado, você vai ter trabalho. Então você prefere... É mais ou menos hoje, como muitos pais, e com muitas exceções, graças a Deus, preferem às vezes deixar os seus filhos dedicados aos jogos eletrônicos do que estar junto com eles para poder lhe dar a melhor educação, porque educar é trabalho, né? Eu estava com um conhecido meu conversando, nós dois de carro, aí passávamos em frente a um condomínio, um desses condomínios fechados, né, que tem porteiro. Ele falou, poxa, cara, eu tô precisando me mudar para um condomínio desse, porque o meu filho já tá aí com... Acho que o filho dele tem uns 10 anos de idade, e o meu filho é muito bobão. Eu precisava deixar o meu filho brincar na rua sozinho, descer, lidar com pessoas. O meu filho é um bobão, ele só sabe jogar videogame, né, mas eu não tô podendo me mudar agora, eu não sei o que fazer. Eu falei, você tem que ir pra rua com seu filho. Não, mas aí não dá. Eu falei, não, tem que dar. É você que tem que fazer isso. Então é nesse sentido que os espíritos dizem. O bem, ele é preguiçoso. O bem, ele ainda é omisso. Mas quando o bem tiver a vontade, ele prosperará. O bem será maior do que o mal. O mal, inclusive, é muito mais disciplinado do que o bem, se nós pensarmos para ver. Entendeu? Então, e aí Kardec continua dentro dessa linha de raciocínio dizendo que é necessário, os espíritos dizem a Kardec, né, que é necessário, vejam só, que o mal seja excessivo. São as questões seguintes, né, uma sequência de perguntas no Livro dos Espíritos dentro dessa linha. Os espíritos dizem que é preciso que o mal seja excessivo para que as pessoas percebam, comecem a entender a necessidade do bem. E notem só que resposta perturbadora. Eu não sei se você... Porque assim, o Livro dos Espíritos é chute na canela toda hora, né? Às vezes dá vontade de fechar e fazer outra coisa. Então notem só. É preciso que o mal seja excessivo, ou seja, que o mal comece a incomodar
incomodar, eu também concordo. Educar, eu trabalho na área, né? Sou até suspeito para falar. Educar é algo, né, é trabalhoso, tá? É trabalhoso. Eu ainda estou me preparando psicologicamente. Eu estou com uma filha de 4 meses, né? Que eu sei que vai dar trabalho. Agora está tranquilo, eu sei que vai dar trabalho. Mas vejam só a resposta. Então, precisa que o mal seja excessivo, comece a incomodar, não é para a gente ser bom, não. Não é para nós sermos bons. O mal precisa ser excessivo para nós começarmos a perceber a necessidade de sermos bons. Então, note bem. Eu tenho certeza que se nós estivéssemos fisicamente juntos, eu iria perguntar assim, quem de vocês acham que ser ciumento é um problema para as nossas relações? Eu tenho certeza que, se não a maioria, que se não a totalidade, mas a maioria iria dizer que sim. Que o ciúme é um problema. O ciúme é um problema. E se eu perguntasse assim, quantos de nós, né, de vez em quando, sentem ciúme? Ou sempre sentem, ou quase sempre, ou... Eu tenho certeza que todo mundo levantaria a mão. Então, notem bem, a gente entende que o ciúme é um problema, mas muito embora a gente já entenda que o ciúme é um problema, a gente não muda. A gente não tem a capacidade ainda da mudança, né? Se a gente pensar assim, sabemos que a maledicência é algo muito prejudicial e perigoso, né? Com a maledicência, a gente pode provocar questões graves, né? Maledicência é falar mal dos outros, né? Falar das coisas sem saber, né? Mas quantos de nós, quem de nós não fala de alguém uma vez ou outra? Então é isso que os Espíritos estão dizendo. É preciso que o mal seja excessivo para nós nos darmos conta que precisamos fazer o bem, mas ainda não é fazer o bem. Ainda não é fazer, a gente só sabe que precisamos porque a coisa está excessiva. E é exatamente nesse ponto aqui que Kardec entra nessa análise da questão da moral. Porque notem bem, para Kardec, inclusive ele vai colocar lá ética e moral como sinônimos. Mas notem bem, para Kardec, e é um pensamento muito parecido, né? Na verdade ele vem explicar com mais detalhes o pensamento cristão. A moral ela precisa ser virtuosa. Virtuosa. Então vamos pensar o seguinte, a moral para Kardec, ela precisa ser tomada de um sentimento íntimo. Por isso que lá na questão, e essa eu sei o número, porque é uma que essa dói na canela, né, que é a 909, que ele pergunta assim, nos é possível a nós sempre domar as nossas mais inclinações para sermos felizes? Olha só que perguntazinha capciosa de Kardec. Ele pergunta assim, é preciso sempre, eu consigo sempre domar as minhas mais inclinações e ser feliz? Por que eu estou dizendo isso? Porque não dá para a gente pensar aqui na síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, Então, não, tem coisa que eu consigo, mas nisso aqui eu sou assim e eu não vou mudar. Olha só, Kardec não pergunta isso. Ele pergunta se sempre nós podemos, em qualquer situação dá para a gente mudar, usando das nossas próprias forças. E os Espíritos dizem que sim. Então, se a gente acha que mudar é difícil, e eu digo que essa pergunta é complicada para mim, por causa disso, vejam só, os Espíritos dizem que mudar é possível, eles falam com muita simplicidade. Eles dizem que é possível mudar, sim. É possível mudar. E aí eles completam dizendo, e se utilizando de um esforço insignificante. Os Espíritos dizem que é fácil mudar. Aí eles completam, porque até aí, né, a gente já está com vontade de rasgar o livro. Ou então passar liquid paper na pergunta. Esquecer ela por umas 3 encarnações, depois a gente volta para a análise. Ele fala assim, o que vos falta é a vontade. E aqui
a gente vai perceber exatamente a diferenciação que Kardec dá de vontade e de desejo. Porque todos nós que estamos aqui agora nesse momento, todos nós desejamos ser melhores. Todos nós estamos desejando nos tornar pessoas melhores, senão não estaríamos aqui. Todos nós somos desejantes. Isso é a base de uma filosofia inteira chamada psicanálise. O desejo. Mas o desejo não tem ação. O que nos falta é a vontade. O que é a vontade? É empregar ação ao desejo. Eu desejo, vou fazer. Quando eu tomo a decisão de fazer, Kardec fala, quando eu tenho vontade, é muito simples. É insignificante mudar. Então, vamos pensar aqui nessa questão moral que Kardec nos traz. Né? Porque, vejam só, algo que ele vai chamar muita atenção é para o seguinte. É preciso, ele fala muito disso na área de mediunidade, mas Kardec fala o tempo todo que é preciso agir com desinteresse. Kardec fala muito na questão do interesse e desinteresse. Então é preciso agir desinteressadamente. Né? E agir desinteressadamente não é uma coisa fácil. Né? Só que eu queria chamar a atenção aqui para algo que nos atrapalha na hora de pensar dessa maneira. É entender o interesse como algo mal. Como se ser interesseiro fosse ser mal. Não é isso. Vamos tentar desconstruir isso. Notem bem. É possível fazer o bem sem ser desinteressado. E ainda assim continuar fazendo o bem. Então notem bem. Fazer o bem pode ser, inclusive, uma ação desprovida da questão moral ou amoral. Vamos entender. Né? Quando eu vou na padaria comprar pão, ir na padaria comprar pão é uma ação moral? Não há nada de moral ou imoral. Então, ir na padaria comprar pão é algo amoral. Não se relaciona com o pensamento moral. Ir na padaria comprar pão é bom? Sim, é muito bom. Eu, por exemplo, muito embora tenha que evitar, adoro pão. Adoro ir na padaria. Aliás, uma coisa que eu tenho sofrido muito é a falta da padaria, que eu adoro parar numa padaria para comer pão na manteiga com um cafezinho. Tenho sofrido muito. Vocês verem, né, a dificuldade do ser humano. Então, olha só. Nós trabalhamos, né? A gente não trabalha? Eu trabalho. Eu, por exemplo, trabalho na área de vendas. Trabalho na área de educação. E quando eu trabalho, eu vou lá para ganhar o salário. Então eu tenho interesse em ganhar o meu salário. Algum problema em a pessoa querer ganhar o salário? Não, a gente precisa do salário para viver. Então eu tenho interesse quando eu vou lá trabalhar, que é o quê? Ganhar meu salário. Só que o meu trabalho é uma coisa ruim? Não, quando eu estou trabalhando eu não estou fazendo o bem. Kardec define o trabalho, lembram lá que os gregos diziam que o trabalho denigre, porque o trabalho demonstra que você é uma pessoa imoral por não ter talentos naturais. Jesus diz que o trabalho enobrece, porque o trabalho é algo que nos faz crescer, nos faz melhorar como seres humanos. E Kardec vai dizer que o trabalho é toda ocupação útil. Então, é uma ocupação útil, é trabalho. O que eu trabalho, o que qualquer um de nós trabalha, não é algo útil? Então, se o trabalho é útil, é uma coisa boa. Então, eu posso fazer o bem com interesse. Fazer o bem com interesse, não há problema nenhum nisso. Não há problema no interesse. É claro que quando eu tenho um interesse, que esse interesse ele se contrapõe a um outro interesse, é quando eu, por exemplo, quero a vaga de trabalho de uma pessoa e para isso eu vou ter que fazer algum tipo de fraude para que aquela pessoa perca o emprego por interesse no trabalho dela, aí sim, aí é uma coisa negativa. Mas não é isso que nós estamos falando. Dentro do ponto de vista pedagógico, eu tenho interesse. Então, o político,
né? O político. A gente tem uma classe política aí bem complicada. Mas quando o político, em época de eleição, trabalha para, por exemplo, dar cesta básica para os pobres, no interesse de ganhar votos, ele está fazendo um trabalho no bem. Não é um trabalho bom dar comida para as pessoas que precisam comer? Isso não é bom? Ah, mas o interesse dele é ganhar votos. Sim. Mas o fato dele ter o interesse em ganhar votos não invalida o trabalho dele no bem. É um trabalho no bem que ele está fazendo. Ok? Então, isso eu estou querendo deixar bem claro, essa relação entre trabalho e interesse. Entre trabalho e interesse. A questão é quando a gente fala de moral, porque aí Kardec vai dizer que já na moral não. Na moral tem que haver o desinteresse. Quando eu faço alguma coisa na moral, relacionado à moral, essa moral ela tem que vir de um sentimento íntimo, de um sentimento de total desinteresse, de total possibilidade ou perspectiva de ganho. Se alguém falar assim para mim, se você for fazer esse tipo de trabalho aí, ajudar as pessoas dessa maneira aí, você vai para o inferno. Aí você fala assim, tudo bem, eu vou para o inferno, é um trabalho que eu ajudo as pessoas, que eu gosto de ir para o inferno, eu vou até feliz, porque não me interessa o que eu vou ganhar ou o que eu vou perder com isso. Eu faço de maneira categórica. Isso é a moral para Kardec. Que aí o Kardec se aproxima, Kardec está explicando de uma outra maneira o amor. Isso aí seria a paixão desprovida de sentimentos materiais. Portanto, eu preciso, eu faço alguma coisa apenas movido por sentimentos naturais. Vamos pensar no nosso trabalho na casa espírita. Nosso trabalho no centro espírita. Todo centro tem trabalho social. Todo centro tem. É uma característica de um centro espírita. Quando eu estou no centro espírita, porque eu escuto algo muito interessante em muitos centros espíritas, muitas pessoas, amigos meus, inclusive, falam: o importante é o amor. O importante é o bem, é fazer o bem. Sim, o importante é fazer o bem, o importante é o amor. Eu concordo com isso. Agora, você sabe o que é fazer o bem e você sabe exatamente o que é o amor? Ou seja, quando eu estou no centro, fazendo algum trabalho, eu estou ali verdadeiramente porque eu gosto. Isso é uma análise para cada um, isso é uma análise individual, tá? É uma análise pessoal. Nos trabalhos que eu faço na casa espírita, eu estou ali aguardando algum tipo de contrapartida. Eu estou ali porque eu quero ganhar bônus horas em nosso lar. Eu estou ali porque eu quero ganhar um pedacinho lá no reino dos céus. Eu estou ali porque eu quero encontrar com os espíritos superiores quando eu morrer. Vejam bem, Santo Agostinho falava uma coisa muito interessante. Ele dizia o seguinte: se nós tivéssemos a visão permanente de Deus, nenhum de nós chegaríamos ao amor. Imagine só, nós estamos aqui fazendo alguma coisa e a gente olha para ali, Deus está olhando para a gente. E a gente sabe que Ele está vendo a gente, e a gente está olhando para Ele. Santo Agostinho fala, a visão permanente de Deus. Então tudo que eu fizesse teria algum interesse. Eu vou dar um cascudo nesse cara aqui. Não vou dar um cascudo nesse cara aqui não, porque ele é filho do homem ali também, o homem está olhando. Aquilo ali, eu vou fazer, porque se eu fizer aquilo ali, o cara está olhando, ele vai gostar. Então, se nós tivéssemos o tempo todo, nos sentíssemos vigiados, olhados por Deus, nós não faríamos nada de maneira desinteressada. Nós sempre teríamos interesse em alguma coisa. Então, a moral espírita, ela é uma moral categórica. Ela não é uma moral utilitarista. Bom, falando de novo, eu posso fazer o bem de maneira interesseira? Posso. E não há mal nenhum nisso. Só que aí, se eu fico preso muito tempo nisso, eu não me desenvolvo, eu não evoluo. Notem que Kardec fala que um dos requisitos para a nossa evolução é o desejo no bem. É o desejo no bem. Não é
a prática, não é o trabalho no bem. Porque nós podemos estar fazendo o trabalho, mas não estarmos verdadeiramente pensando no bem daquele trabalho. Nós podemos estar ali fazendo o trabalho por N motivos. Nós podemos estar ali fazendo o trabalho porque estamos com a consciência pesada, nós podemos estar ali fazendo um trabalho porque eu tenho algum tipo de esperança, de algum tipo de status. O Espiritismo dá muito essa questão, né, de status intelectual. Então, se eu estiver ligado a algum trabalho, entende? Então, Kardec diz que não é o trabalho, é o desejo. O desejo que é aquilo que você intimamente, o que intimamente te move. A gente poderia pensar o seguinte: por que você está fazendo? Por que você está fazendo? Estou fazendo porque eu gosto aqui do centro aqui, porque eu tenho um monte de amigo. Em casa eu sou muito sozinho, eu moro sozinho, aqui eu tenho meus amigos, aqui depois a gente sai para bater papo. Legal, isso não é ruim. Então eu tenho interesse nas pessoas que estão lá que vão fazer. Isso não é ruim. Mas verdadeiramente, para nós avançarmos, para nós chegarmos naquele patamar que Kardec diz que o espírito não retrograda, o espírito ele só avança e não perde aquilo que ganhou, é quando eu pratico o bem, quando essa prática no bem, ela é movida por um sentimento íntimo que eu farei isso, eu farei o bem em qualquer situação. Veja bem, quando eu faço o bem movido pelos meus interesses pessoais, e desculpa a repetição, mas eu vou sempre repetir porque sempre tem confusão com isso, né? Interesses pessoais não são ruins. A possibilidade de eu, em algum momento, mudar o trabalho no bem, ou deixar de fazer o trabalho no bem, porque o meu interesse vai falar mais alto do que o bem que eu faço no trabalho, é muito grande. Então vejam bem, se eu sou movido pelo interesse, esse interesse, ele poderá em algum momento da minha vida fazer com que eu tome alguma atitude, que aí sim não será uma atitude boa, porque eu estou orientado pelo interesse. Já quando eu faço o bem na moral, ou seja, o sentimento da moral é um sentimento íntimo. Eu faria aquilo em qualquer situação, não importa com quem fosse, né? Tem um exemplo de um palestrante, se eu não me engano, eu acho que é de Oxford, Michael Sandel, que ele lá falando sobre justiça, ele fala o seguinte: imagina que você vem num trilho de trem, num carrinho lá, né, trilho de trem, e aí lá na sua frente, você está sozinho naquele carrinho ali. Lá na frente tem 6 trabalhadores no trilho, trabalhando. E o seu carrinho perdeu o freio. E você, se continuar em frente, vai matar 6 pessoas. Né? Só que você tem a possibilidade, é um exemplo hipotético, tá? É um dilema. Só que você tem a possibilidade de puxar uma alavanca, mudar, desviar, e você vai passar para um outro trilho, onde ali só tem um trabalhador. E você só vai matar um. Você puxa a alavanca e mata só um, ou você deixa o carrinho em frente e mata 6. E aí a tendência natural num pensamento utilitarista é o quê? Não, eu vou matar 6. Vou deixar matar os 6. Não vou puxar a alavanca, né, porque é melhor matar, ou melhor dizendo, desculpa, eu vou puxar a alavanca e vou matar só um. É melhor matar só um do que matar 6. Beleza. Aí eu falo assim, e se aquele um for o seu filho? Eu falo, aí não, aí meu filho não, aí eu vou matar 6. O que eu estou querendo dizer? O que esse exemplo traz? É que essa foi uma decisão movida pelo interesse. É uma decisão forte, mas movida pelo interesse. Não é uma decisão categórica, que eu diria, em qualquer situação, eu escolheria fazer isso. A gente tem exemplos como, por exemplo, certa vez, foi um país europeu, que eu não sei qual, fizeram
A Philip Morris, que é uma empresa de cigarro, ela fez uma pesquisa e mostrou para o governo, porque o governo queria começar a tomar medidas para restringir a propaganda ao fumo, e ela fez uma pesquisa mostrando o seguinte para o governo: se vocês continuarem, porque as autoridades daquele país perceberam que, inclusive, o custo com saúde pública, por conta das doenças pelo uso do tabaco, era muito caro para o Estado. E aí eles fizeram uma pesquisa mostrando o seguinte: não, se vocês aumentarem o imposto, vocês aumentam o valor arrecadado com o cigarro e compensa o que vocês estão gastando com saúde pública, portanto ainda sobra dinheiro. Se vocês restringirem o uso do cigarro, vocês vão ganhar menos imposto e acaba gastando, muito embora gaste menos, também arrecadam menos e acabam também ganhando menos dinheiro. Então o que eles queriam dizer? Mesmo com mais pessoas morrendo, o lucro seria maior. Isso é uma visão utilitarista, né? Qual a decisão que eu tomo que melhor me convém? Então vamos dizer que a pessoa tomasse a decisão: não, eu vou restringir o cigarro, né, porque eu quero matar menos pessoas. Ou eu não vou restringir. Então, estão entendendo? A decisão que eu tomo é uma decisão movida por interesses. Agora, Marechal Rondon, aqui no Brasil, quando ele ia adentrar pelo interior do Brasil, na época dele, e chamava pessoas para trabalhar junto com ele, Marechal Rondon dizia o seguinte: olha, nós vamos ter contato com tribos indígenas e nós não vamos revidar se eles forem agressivos. Então, aconteça o que acontecer, morreremos se possível, se preciso for, mas não vamos matar ninguém. Morrer se preciso for, mas não mataremos ninguém. Marechal Rondon era categórico. Ou seja, eu tomo essa decisão, essa é uma escolha moral que eu faço em qualquer situação. Os nazistas pegavam mulheres judias com 2, 3 filhos e falavam assim: olha, se você escolher um filho para morrer, eu salvo os outros 2. E a pessoa tinha que tomar uma decisão ali moral, muitas vezes baseada em qual filho que tinha maior ou menor afinidade. Isso deu origem a um filme chamado A Escolha de Sofia. Então, eu gostaria de concluir com o Espiritismo, dizendo que as escolhas que nós tomamos para uma vida na moral, ou seja, a moral espírita, ela precisa buscar, na ação de escolher as melhores decisões para a nossa vida, os melhores sentimentos para serem combinados com essas ações. Melhor dizendo, quando eu for fazer alguma coisa pelo outro, e a vida proposta como uma vida na moral, não só pelo Cristo como pelo Espiritismo, é uma vida declaradamente dedicada ao outro. E quando eu for fazer algo pelo outro, esse algo precisa ser feito com amor. Então eu preciso fazer e fazer por amor. Eu preciso amar, mas além de amar, fazer. Não adianta só amar e não fazer nada, não adianta fazer e não ser por amor. O objetivo é a ação com amor, como define muito bem Allan Kardec através de algo que ele chama de caridade, dizendo que fora da caridade não há salvação. Concluindo, todos nós conhecemos o tribuno Divaldo Pereira Franco e sabemos que o Divaldo tem uma mentora espiritual chamada Joana de Ângeles. Joana de Ângeles tem algumas vidas dela conhecidas, né, algumas outras vidas dela, e uma das vidas de Joana de Ângeles foi Joana de Cusa. Joana de Cusa foi uma mártir do cristianismo e morreu na fogueira em um episódio muito curioso. O soldado romano fez parecido com os nazistas. Ele colocou Joana na fogueira, né, armou ali a estrutura da fogueira, pegou o filho de Joana
e colocou numa outra estrutura ao lado para também ser queimado na fogueira. O soldado romano virou-se para Joana e falou: Joana, se você abjurar Jesus, eu solto teu filho. Só teu filho. Se você não abjurar, morrerá ambos, você e seu filho. E ela disse: eu não posso. Imagina o filho do lado. Mas mãe, quem é pai, quem é mãe, se coloca no lugar e talvez tenha até um sentimento conflituoso por Joana. E ela disse: eu não posso. E morrem na fogueira Joana de Ângeles e Divaldo e o filho da Joana de Cusa. Eu tenho a impressão que se ela tivesse a possibilidade de explicar com o Espiritismo, ela diria: eu não posso, porque eu tenho valores morais que são inegociáveis. Eu tenho sentimentos, valores morais da imortalidade da alma, do amor ao Cristo, da consciência de que eu sou um espírito imortal, que me trazem uma confiança tão grande que, muito embora eu esteja aqui como mãe com o coração partido pelo que o meu filho vai ter que passar, eu não posso, porque a minha decisão ela é categórica. Não importa se é o meu filho ou se fosse outra pessoa. E aí, nós sabemos hoje em dia que a Joana de Cusa é a Joana de Ângeles, porque ninguém morre, e o filho é o Divaldo. Divaldo foi aquele filho que morreu na fogueira ao lado de Joana de Cusa. Então, diante desse mundo tão complicado, diante de aspectos tão difíceis que cada um tem na nossa vida, de decisões para tomar, para deliberar, que possamos sermos aqueles que, se ainda não conseguem decidir pelo amor, que possamos pensar, olhando pelo amor, baseados no amor, se colocando no lugar do outro com amor, que faz para tomar as melhores decisões, as melhores escolhas. Uso como exemplo a possibilidade de irmos ou não irmos para a rua. Então, se eu tenho condições de ficar em casa na pandemia, eu fico em casa. Porque aí eu estou possibilitando mais vagas no hospital para aqueles que não podem ficar em casa, que precisam trabalhar. E que, portanto, eu abro mão daquilo que eu poderia fazer, porque eu poderia sair ou não sair, a escolha é minha, mas eu não faço. Porque eu penso que se eu for fazer por uma pessoa que eu amo, que possa precisar de uma vaga num leito de hospital, e nós não temos, eu escolho ficar em casa por amor. Muito embora eu não ame a todos, mas racionalmente eu usarei o amor para tomar as melhores decisões. Isso é só um exemplo, tá? Não existe nenhum contexto político aqui, é um contexto moral. Então, agradeço a todos pela oportunidade, a oportunidade que eu tenho sempre no GECAL, a oportunidade de trabalhar um pouco em favor da divulgação da mensagem da doutrina espírita, e ficarei aqui ansioso por uma próxima oportunidade, se Deus quiser, presencial. Vamos torcer, vamos aguardar os especialistas. O Haroldo Dutra Dias fala que os homens de ciência são sacerdotes da ciência, assim como existem sacerdotes nos templos religiosos. Os homens de ciência, os cientistas, os médicos são sacerdotes nos templos da ciência. Então vamos aguardar os homens de ciência decidirem, mas torço para o mais rápido possível estarmos presentes fisicamente. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos.